Era uma noite silenciosa, quando me deparei com um pensamento inquietante. Como alguém poderia se blindar contra as tormentas da vida? Não falo apenas de problemas simples, mas de tudo que nos cerca. Pessoas, circunstâncias, até mesmo nossos próprios demônios internos. Foi então que, quase como um sussurro do destino, as ideias de Carl Jung cruzaram meu caminho. Ele, com sua mente afiada, parecia ter desvendado algo essencial, um segredo que prometia proteção. Não era uma armadura física, mas algo mais profundo, escondido nas camadas da alma. A partir daí, decidi mergulhar nessa jornada. E o que encontrei foi tão fascinante quanto perturbador. Imagine um mundo onde você não precisa temer o que vem de fora. Jung acreditava que a chave para isso está dentro de nós, em um lugar que poucos ousam explorar. Ele chamava isso de self, uma espécie de núcleo da nossa existência. Não é apenas quem somos, mas quem podemos ser. A ideia é que, ao entender esse centro, criamos uma fortaleza interna. Nada externo, nem críticas, nem traições, consegue nos abalar de verdade. É como se carregássemos um escudo invisível, forjado não de aço, mas de autoconhecimento. Mas como chegar lá? Jung dizia que o primeiro passo é enfrentar as sombras. Não aquelas que vemos no chão, mas as que habitam nossa mente. São os medos, as falhas, os desejos que escondemos até de nós mesmos. Ele não sugeria ignorá-las ou combatê-las com força bruta. Pelo contrário, o segredo está em aceitá-las. Olhar para elas de frente, como quem encara um velho inimigo, e dizer: eu te vejo. Só assim elas perdem o poder de nos controlar. Pense nisso como uma dança perigosa. As sombras não desaparecem, mas mudam de ritmo. Elas deixam de ser algo que nos puxa para baixo e passam a fazer parte de um equilíbrio maior. Jung acreditava que todos temos esse lado escuro e negá-lo é como tentar correr com os pés amarrados. A proteção vem quando paramos de fugir. É paradoxal, mas libertador. Ao abraçar o que tememos, nos tornamos mais fortes. E se eu te dissesse que isso não é só teoria? Já experimentei isso em um dia qualquer, quando uma discussão me tirou do eixo. Normalmente, eu revidaria ou me afundaria em raiva. Mas lembrei de Jung e parei. Respirei fundo e perguntei: o que isso diz sobre mim? De repente, o problema não era mais o outro, mas o que eu carregava. A paz veio não por vencer a briga, mas por entender minha própria reação. Jung também falava dos arquétipos, esses padrões que vivem no fundo da nossa mente. São como personagens de um teatro interno: o herói, o sábio, o trickster. Eles moldam como vemos o mundo e como reagimos a ele. Conhecê-los é como ter um mapa do nosso comportamento. Quando alguém me provoca, será que é o trickster rindo de mim? Ou o herói querendo provar algo? Esse entendimento nos dá controle, uma barreira contra impulsos destrutivos. Agora, imagine aplicar isso às relações. Quantas vezes nos machucamos porque esperamos demais dos outros? Jung diria que projetamos nossos arquétipos neles. Vemos um salvador onde há apenas uma pessoa comum. A proteção, então, vem de retirar essas projeções, ver as pessoas como são, não como queremos que sejam. É um exercício duro, mas que nos poupa de decepções. E o que dizer das grandes crises? Perdas, fracassos, momentos em que o chão parece sumir. Jung não prometia evitar essas tempestades, mas nos ensinar a navegá-las. Ele acreditava que a vida é feita de opostos, luz e trevas, alegria e dor. Aceitar isso é construir uma âncora. Não é sobre nunca cair, mas sobre saber se levantar com mais sabedoria. Certa vez, li sobre um paciente de Jung que vivia preso ao passado. Ele se culpava por escolhas antigas, como se carregasse um peso eterno. Jung o fez olhar para essas memórias como símbolos, não como correntes.
o que elas ensinavam, o que revelavam sobre ele. Aos poucos, o homem se libertou. A proteção não estava em esquecer, mas em transformar o que doía em lição. Se o perigo vier de fora, intrigas, fofocas, inveja. Jung diria que o mundo externo é um espelho do interno. Se estamos em paz com nossas sombras, as flechas alheias perdem força. Não é que deixamos de ouvir, mas elas não nos atravessam mais. É como se o veneno delas evaporasse antes de nos atingir. Outro ponto que me marcou foi a ideia de individuação. Jung descrevia isso como o processo de se tornar quem você realmente é. Não é seguir o que os outros esperam, nem se moldar às regras do mundo. É ouvir a voz interna, mesmo quando ela sussurra contra o barulho externo. Essa autenticidade é uma muralha contra tudo que tenta nos desviar. Pense em alguém que já te derrubou com palavras, talvez um chefe, um amigo, um estranho. Agora imagine se, naquele momento, você soubesse quem era de verdade. As palavras dele ainda teriam peso. Jung diria que não. A proteção vem dessa certeza interior, um fogo que não se apaga com vento alheio. E aos sonhos, que Jung via como mensagens do inconsciente. Eles não são apenas devaneios, mas guias. Já acordei de um pesadelo sentindo um aviso. Em vez de ignorar, perguntei: o que isso quer me mostrar? Às vezes, é um medo reprimido. Outras, uma intuição. Ouvi-los é como ter um radar contra perigos invisíveis. Certa noite, sonhei que caía de um penhasco. Acordei suando, mas decidi seguir Jung. Anotei tudo e refleti. Percebi que estava me cobrando demais, quase me jogando num abismo real. Ajustei o ritmo da vida e evitei um colapso. O sonho não era castigo, mas um escudo me alertando. E o que dizer do caos do mundo? Notícias, conflitos, incertezas. Jung acreditava que o coletivo também reflete o indivíduo. Se cada um cuidar do seu interior, o todo melhora. Parece utópico, mas já vi isso em pequena escala. Quando estou bem, inspiro calma nos outros. É uma proteção mútua, quase invisível. Há dias em que tudo parece conspirar contra nós. O trânsito, o trabalho, as contas. Jung nos ensina a não lutar contra o inevitável, mas a fluir com ele. É como nadar com a correnteza, não contra ela. A energia economizada vira força para o que realmente importa. E se falharmos? Jung não via o fracasso como fim, mas como parte do caminho. Cada erro é um tijolo na construção do self. Já errei feio e me odiei por isso. Mas olhando por sua lente, vi que o erro me mostrou algo novo. A proteção está em não se quebrar, mas em se reconstruir. Pense na última vez que se sentiu vulnerável. Talvez tenha sido ontem ou agora. Jung diria que essa sensação é um convite, um chamado para olhar mais fundo, para encontrar o que falta. Não é fraqueza, mas um sinal de que o escudo interno precisa de reparos. E o que isso tudo custa? Tempo, esforço, coragem. Jung nunca disse que seria fácil. É como cavar um poço em busca de água. No começo, só há terra seca. Mas, se persistir, a fonte aparece. A proteção é essa água. Essencial, mas exige trabalho. Já vi pessoas desistirem no meio do caminho. Acham que é mais fácil culpar o mundo do que se transformar. Jung discordaria. Ele dizia que o maior perigo não é o que nos cerca, mas a preguiça de nos conhecer. Quem para de cavar fica à mercê da seca. E se eu te contasse que já senti isso na pele? Uma vez, quase desisti de um sonho por medo do julgamento. Então lembrei de Jung e me perguntei, isso é meu ou deles? A resposta me deu forças. A proteção veio de dentro, não de aplausos externos. Há algo mágico nisso tudo. Jung não falava de magia literal, mas de um mistério que nos habita. Somos mais do que carne e osso. Somos histórias, símbolos, forças. Conhecer isso é como acender uma luz num quarto escuro.
Os monstros somem ou viram aliados. E o que fazer com os outros? Jung dizia que não podemos mudá-los, mas podemos mudar como os vemos. Já perdoei alguém não por bondade, mas por entender que a raiva me feria mais. A proteção é soltar o que não nos pertence. Certa vez, um amigo me traiu, doeu como faca. Mas, seguindo Jung, vi que ele refletia algo em mim. Uma confiança cega, talvez. Trabalhei isso, e a dor virou lição. O escudo se formou não contra ele, mas contra minha própria ilusão. E se o mundo todo virar inimigo? Jung diria que ainda temos a nós mesmos. Já passei por dias em que tudo desmoronava. Mas, no silêncio, achei uma voz interna dizendo: você é suficiente. Essa certeza é uma fortaleza que ninguém derruba. Pense nos heróis das histórias. Eles caem, mas voltam mais fortes. Jung via isso em todos nós. A proteção não é evitar a queda, mas saber que ela nos molda. Já caí muito, e cada tombo me deu um pedaço de mim. E o que dizer do futuro? Jung não previa o amanhã, mas nos dava ferramentas para enfrentá-lo. Já usei isso em decisões difíceis. Em vez de pânico, busquei o que minha alma dizia. A escolha foi mais clara e o medo menor. Há um exercício que faço às vezes. Fecho os olhos e imagino um círculo ao meu redor. Dentro só o que é meu, meus valores, meus sonhos. Fora o barulho do mundo. Jung chamaria isso de mandala, um símbolo de proteção. Funciona como um lembrete. O centro sou eu. E se eu te dissesse que já vi isso mudar vidas? Um parente, preso em mágoas, começou a explorar Jung. Aos poucos ele se soltou. Não foi milagre, mas um despertar. A proteção dele veio de dentro, como uma flor rompendo o concreto. Pense na última vez que se sentiu perdido. Jung diria que o mapa está em você. Já me perdi 1000 vezes, mas achei o norte nas ideias dele. Não é sobre nunca se desviar, mas sobre ter uma bússola interna. E o que isso tudo significa? Que a proteção não é um presente externo, mas uma conquista. Jung nos deu o caminho, mas o passo é nosso. Já caminhei um pouco e senti a diferença. O mundo não mudou, mas eu sim. Certa vez, enfrentei um dia horrível. Tudo deu errado, mas em vez de afundar, lembrei de Jung. Sentei, respirei, olhei para dentro. A tempestade passou e eu fiquei de pé. O segredo é esse: o escudo não para a chuva, mas nos mantém secos. E se alguém duvidar, Jung diria que a prova está no viver. Já duvidei também, mas experimentei. Funciona não por magia, mas por lógica profunda. A proteção é real quando você a constrói. Pense em algo que te assusta agora. Pode ser pequeno ou gigante. Jung te convidaria a encará-lo, não com bravata, mas com curiosidade. Já fiz isso com um medo antigo e o vi encolher. O poder mudou de mãos. E o que dizer da morte, o maior medo de todos? Jung a via como parte do ciclo. Já refleti sobre isso e senti paz. A proteção não é negar o fim, mas viver tão pleno que ele não assuste. Há dias em que esqueço tudo isso. Volto a ser frágil, humano. Mas Jung me lembra. Está tudo bem. A proteção não é perfeição, mas persistência. Já recomecei muitas vezes e o escudo sempre volta. E se eu te desafiasse a tentar? Pegue um medo, uma dúvida e olhe de perto. Jung apostaria que você encontraria força. Já fiz isso e ganhei. O segredo é simples, mas exige tudo de nós. Pense na vida como um rio. Jung nos ensina a nadar, não a lutar contra ele. Já nadei contra a corrente e me cansei. Agora flutuo mais. A proteção é saber quando deixar ir. E o que resta, a jornada. Jung não dava respostas prontas, mas perguntas que nos salvam. Já me perguntei muito e as respostas me blindaram. O segredo é esse: você é sua própria fortaleza. Certa vez, vi o pôr do sol depois de um dia ruim. Pensei em Jung e sorri. O mundo pode girar, mas eu tenho meu centro.
A proteção está aí, esperando quem ousar buscá-la. E se tudo isso for verdade, Jung diria que só você pode descobrir. Já caminhei esse trecho e te digo, vale a pena. O segredo não é se esconder, mas se encontrar. E nisso, nada pode te tocar. E se eu te contasse que essa jornada está apenas começando, imagine que o que Jung revelou até agora é só a porta de entrada para um labirinto ainda mais intrigante. Não é apenas sobre se proteger do que já passou, mas sobre se preparar para o que está por vir. Algo que ele guardou nas entrelinhas, esperando que alguém curioso o suficiente desvendasse. Você já sentiu aquele arrepio de quem está prestes a descobrir um tesouro escondido? Pois é exatamente aí que estamos. Agora, visualize uma floresta densa, cheia de caminhos que ninguém ousa trilhar. Jung dizia que nossa mente é assim, um território selvagem e inexplorado. Ele acreditava que dentro desse caos há uma ordem secreta, algo que nos guia mesmo quando não percebemos. Já parou para pensar que suas escolhas, até as mais impulsivas, podem estar sussurrando algo maior? É como se houvesse um fio invisível nos puxando para frente. E se esse fio fosse mais forte do que imaginamos? Jung falava de um inconsciente coletivo, uma rede que conecta todos nós. Não é só sobre o que você carrega, mas sobre o que a humanidade inteira deixou como herança. Histórias antigas, mitos, sonhos compartilhados, tudo isso vive em você. Já sentiu um déjà vu que não explica? Talvez seja esse oceano profundo te chamando. Pense em um momento em que você agiu sem saber por quê. Um instinto que te salvou ou te levou a algo inesperado. Jung diria que isso não é acaso, mas uma dança entre o que você sabe e o que ainda não entende. Ele via essas forças como aliados silenciosos. E se você pudesse ouvi-los com mais clareza, o que eles revelariam sobre o próximo passo? Agora, imagine um espelho que não reflete seu rosto, mas sua essência. Jung acreditava que a vida nos apresenta esses espelhos o tempo todo, nas pessoas, nos desafios, até nos silêncios. Eles mostram o que evitamos ver. Já reparou como certas situações se repetem até você aprender algo? É quase como um jogo, e a recompensa é um pedaço de você que estava perdido. E se o próximo nível desse jogo fosse ainda mais ousado? Jung sugeria que podemos moldar o futuro ao entender o presente, não com previsões místicas, mas com uma atenção afiada ao que nos move. Já tentou listar o que te tira o sono e perguntar por quê? As respostas podem ser chaves para portas que você nem sabia que existiam. Certa vez, ouvi uma história sobre um homem que seguia Jung e mudou tudo. Ele era comum, mas começou a notar padrões na vida. Coincidências que não eram tão coincidentes. Jung chamava isso de sincronicidade, um alinhamento que parece mágica, mas é puro mistério da mente. Você já viveu algo assim? Um encontro, um livro, um momento que chegou na hora exata? E se essas sincronicidades fossem convites, não para explicar tudo, mas para mergulhar mais fundo? Jung dizia que o universo fala conosco, mas em enigmas. Já peguei um caderno e anotei essas pistas da vida. O que encontrei me deixou com mais perguntas e um frio na espinha de quem está perto de algo grande. Agora, pense em algo que você evita. Um pensamento, uma memória, uma conversa. Eu diria que aí mora um segredo esperando para ser libertado. Ele acreditava que o que rejeitamos tem poder sobre nós, até o enfrentarmos. Já dei um passo em direção a algo assim e senti o chão tremer. E se fosse o começo de uma transformação? E o que dizer da arte que criamos? Jung via na pintura, na escrita, até nos rabiscos, um portal para o inconsciente. Já desenhei algo sem pensar e depois vi um significado que me escapava. Ele dizia que essas criações são como mapas do que está escondido. O que sairia se você pegasse um lápis agora?
Imagine que cada emoção tem uma voz. Raiva, alegria, tristeza. Jung as tratava como mensageiras. Já deixei a raiva gritar e descobri que ela apontava para algo que eu negava. Ele sugeria ouvir essas vozes não para obedecer, mas para entender. E se elas estivessem te guiando para um lugar novo? E se o mundo lá fora fosse um palco? Jung acreditava que todos desempenhamos papéis, máscaras que chamava de persona. Elas nos ajudam a viver em sociedade, mas podem nos prender. Já senti que estava Yang Shi encenando para agradar alguém. Tirar essa máscara, nem que seja por um instante, é como respirar ar puro. Você já tentou? Agora, visualize um fogo que nunca apaga. Jung falava de uma energia interna, algo que nos impulsiona mesmo nos dias mais escuros. Ele a via como sagrada, quase divina. Já senti esse calor em momentos de desespero, como se algo maior me segurasse. E se você pudesse acender essa chama de propósito? E se o próximo passo fosse um salto? Jung dizia que crescer é arriscado porque exige deixar partes de nós para trás. Já abandonei uma versão antiga de mim e senti medo, mas também liberdade. Ele prometia que do outro lado há algo mais verdadeiro. Você já sentiu esse chamado? Pense em um lugar onde você se sente seguro. Pode ser real ou imaginário. Jung usava esses refúgios como âncoras para explorar o desconhecido. Já fechei os olhos e voltei a um canto da infância só para me lembrar de quem sou. E se esse lugar guardasse um segredo sobre você? E o que dizer das palavras que não dizemos? Jung acreditava que o silêncio carrega tanto quanto a fala. Já guardei algo por medo e depois vi que era um peso desnecessário. Ele sugeria que soltar essas amarras nos torna mais leves. O que você está segurando agora? Imagine um rio que corre sem parar. Jung via a vida assim, um fluxo que não controlamos, mas podemos acompanhar. Já tentei remar contra e só me desgastei. Ele dizia que a sabedoria está em se alinhar ao movimento. E se o próximo trecho te levasse a algo inesperado? E se o passado fosse mais do que lembranças? Jung acreditava que ele vive em nós, moldando o presente em segredo. Já revisitei uma memória antiga e vi um detalhe que mudou tudo. Ele sugeria que essas peças soltas são pistas. O que você encontraria se olhasse de novo? Agora pense em um estranho que cruzou seu caminho. Jung diria que ele pode ser um espelho ou um mensageiro. Já conheci alguém por acaso e senti que não era coincidência. Ele via essas conexões como fios do destino. Quem passou por você ultimamente? E se o medo fosse um professor? Jung não o via como inimigo, mas como guia. Já encarei um pavor e descobri que ele escondia uma verdade. Ele dizia que o que nos assusta aponta para o que precisamos. Qual medo está te chamando agora? Imagine um céu estrelado, infinito. Jung acreditava que nossa mente é assim, vasta e cheia de luzes que ainda não vemos. Já olhei para cima e senti que havia mais em mim do que imaginava. Ele prometia que explorar isso é uma aventura sem fim. Você já começou? E se o próximo dia trouxesse um teste? Jung dizia que a vida nos provoca para nos revelar. Já passei por um momento assim e saí diferente. Ele via esses desafios como portais. O que você faria se a cortina se abrisse amanhã? Pense em um som que te acalma. Um pássaro, o vento, uma música. Jung usava esses ecos como pontes para o inconsciente. Já me perdi num barulho simples e voltei mais leve. Ele dizia que o mundo fala se soubermos ouvir. O que te chama agora? E se o amor fosse mais do que sentimos? Jung o via como uma força que nos conecta ao todo. Já amei alguém e senti que era maior que eu. Ele sugeria que isso nos expande. Como esse fio te puxou ultimamente? Agora, visualize uma montanha imponente. Jung dizia que nossos objetivos são assim,
desafiadores, mas cheios de promessas. Já subi um degrau e vi o horizonte mudar. Ele prometia que o topo revela mais do que esperamos. Qual é a sua montanha? E se o tempo não fosse linear? Jung brincava com essa ideia, vendo passado, presente e futuro como um tecido único. Já tive um pressentimento que se provou certo. Ele dizia que intuímos mais do que sabemos. O que o amanhã já te sussurrou? Pense em um objeto que você guarda. Uma foto likelihood, um bilhete, uma pedra. Jung via nesses itens símbolos vivos. Já segurei algo assim e senti uma história pulsar. Ele sugeria que eles falam se os escutarmos. O que o seu diz? E se a dúvida fosse um presente? Jung não a temia, mas a acolhia como motor de descoberta. Já duvidei de tudo e achei um caminho novo. Ele dizia que o incerto nos mantém vivos. Qual incerteza está te cutucando agora? Imagine uma porta trancada na sua mente. Jung acreditava que todos temos uma, escondendo algo precioso. Já bati na minha e ouvi um eco. Ele prometia que a chave está em nós. Você já procurou a sua? E se o próximo encontro mudasse tudo? Jung via nas relações um espelho do nosso interior. Já conversei com alguém e saí outro. Ele dizia que os outros nos transformam. Quem está no seu horizonte? Pense em um cheiro que te leva longe. Chuva, café, madeira. Jung usava os sentidos como portas para o profundo. Já respirei algo assim e viajei no tempo. Ele sugeria que isso nos ancora. Qual aroma te puxa agora? E se o cansaço fosse um sinal? Jung não o via como fraqueza, mas como um pedido de pausa. Já parei exausto e achei clareza. Ele dizia que repousar nos renova. Quando você deu um respiro pela última vez? Agora, visualize um pássaro voando livre. Jung dizia que somos assim, presos só por nossas próprias grades. Já soltei um peso e senti asas. Ele prometia que a liberdade é interna. O que ainda te prende? E se a próxima pergunta fosse a certa? Jung vivia de indagações, cada uma um passo adiante. Já me perguntei algo simples e vi um mundo se abrir. Ele dizia que o mistério nos move. Qual será a sua? Pense em um instante de silêncio puro. Jung via nisso um portal para o self. Já fiquei quieto e ouvi algo além de mim. Ele sugeria que o vazio fala. Quando você se calou pela última vez? E se o erro fosse um mestre? Jung não o julgava, mas os estudava. Já falhei e achei ouro no meio do caos. Ele dizia que tropeçar nos ensina a andar. Qual queda te marcou? Imagine um mar sem fim. Jung comparava o inconsciente a isso, vasto e cheio de segredos. Já mergulhei num pensamento e voltei mudado. Ele prometia que há tesouros lá embaixo. Você já nadou fundo? E se o próximo sonho fosse uma pista? Jung os via como cartas do destino. Já acordei com uma imagem que não largava. Ele dizia que eles nos guiam. O que a noite te trouxe ultimamente? Pense em uma risada que te escapou. Jung via o riso como um eco da alma. Já ri sem motivo e senti vida. Ele sugeria que isso nos cura. Quando você riu de verdade? E se o vento carregasse uma mensagem? Jung brincava com essas ideias, vendo sinais no comum. Já senti uma brisa e parei para pensar. Ele dizia que o mundo conspira. O que a natureza te falou? Agora, visualize um círculo perfeito. Jung o chamava de mandala, um símbolo de totalidade. Já desenhei um e senti ordem no caos. Ele prometia que isso nos centra. Você já traçou o seu? E se o próximo passo fosse cego? Jung dizia que às vezes só avançamos na escuridão. Já dei um salto sem ver e aterrissei firme. Ele sugeria que a fé nos leva. Você já confiou assim? Pense em uma palavra que te define. Jung via nas palavras-chave da nossa essência. Já escolhi uma e vi meu reflexo. Ele dizia que isso nos ancora. Qual é a sua? E se o barulho do mundo sumisse? Jung buscava esse silêncio interno. Já desliguei tudo e achei paz.
Ele prometia que aí mora o poder. Quando você se desconectou, imagine uma luz que não explica. Jung falava de algo além da razão, um brilho interno. Já senti isso sem entender e segui. Ele dizia que isso nos guia. Você já viu a sua? E se o próximo estranho fosse você? Jung sugeria que nos desconhecemos tanto quanto aos outros. Já me surpreendi comigo e ri. Ele prometia que há mais para descobrir. O que você ainda não viu? Pense em um peso que você carrega. Jung diria que ele tem um nome, uma história. Já nomeei o meu e ele ficou leve. Ele sugeria que entender nos liberta. Qual é o seu? E se o céu respondesse? Jung brincava com essa conexão entre dentro e fora. Já olhei para cima e senti um eco. Ele dizia que estamos ligados. O que as nuvens te diriam? Agora, visualize um caminho torto. Jung via a vida assim, cheia de curvas. Já segui um desvio e achei beleza. Ele prometia que o torto leva longe. Você já se perdeu assim? E se o próximo som fosse um chamado? Jung ouvia o mundo como um coro de sinais. Já parei com um barulho e refleti. Ele dizia que tudo fala. O que está soando agora? Pense em uma cor que te prende. Jung usava cores como portas do sentir. Já me perdi num tom e voltei diferente. Ele sugeria que elas revelam. Qual te pega? E se o vazio fosse cheio? Jung via no nada um tudo escondido. Já encarei o tédio e achei ideias. Ele prometia que o silêncio cria. Quando você deixou o nada falar, imagine um fio que te puxa. Jung dizia que algo nos guia, sutil e forte. Já senti um puxão sem ver a origem. Ele sugeria que é o destino brincando. Para onde ele te leva? E se o próximo olhar fosse profundo? Jung via nos olhos um mapa da alma. Já cruzei um olhar e senti um abismo. Ele dizia que nos vemos nos outros. Quem te olhou assim? Pense em um calor que te abraça. Jung falava de uma força vital em nós. Já senti isso num dia frio e sorri. Ele prometia que ela está aí, quando você a sentiu. E se o comum fosse raro? Jung transformava o trivial em mistério. Já olhei um copo d'água e vi mais. Ele dizia que o simples esconde. O que você ignorou hoje? Agora visualize uma sombra que dança. Jung a tratava como parceira, não rival. Já dancei com a minha e aprendi. Ele prometia que ela ensina. Você já a convidou? E se o próximo minuto fosse seu? Jung dizia que o agora é um portal. Já vivi um instante pleno e soube. Ele sugeria que o tempo nos espera. O que você faria com ele? E se o próximo sussurro viesse de um lugar que você nunca imaginou? Jung acreditava que há vozes dentro de nós que raramente ouvimos, mas que estão sempre falando. Já senti um calafrio ao perceber algo que não explicava. Ele dizia que essas sensações são como lanternas na névoa. O que elas iluminariam? Se você as seguisse agora, imagine uma chave que não encaixa em nenhuma fechadura conhecida. Jung sugeria que carregamos enigmas assim, pedaços de nós que ainda não entendemos. Já segurei uma ideia solta e senti que ela pertencia a algo maior. Ele prometia que essas chaves abrem portas invisíveis. Onde será que a sua está escondida? E se o ar ao seu redor estivesse vivo? Jung via o mundo como um organismo pulsante, cheio de sinais que ignoramos. Já respirei fundo e senti um peso que não era meu. Ele dizia que estamos entrelaçados com tudo. O que o vento está carregando para você hoje. Pense em um instante que parou o tempo. Jung falava de momentos que parecem eternos, como se o universo piscasse para nós. Já vivi um segundo assim e quis decifrá-lo. Ele sugeria que esses rasgos são portais para o além. Quando você sentiu o relógio hesitar? E se a próxima escolha fosse um espelho? Jung acreditava que decidimos não só o que fazemos, mas e quem somos. Já optei por algo pequeno e vi meu reflexo mudar. Ele dizia que cada passo desenha um contorno novo. Qual traço você está esculpindo agora?
Agora, visualize uma ponte sobre um abismo. Jung comparava a vida a travessias assim, frágeis e cheias de promessas. Já caminhei sobre uma incerteza e senti o chão firme do outro lado. Ele prometia que o risco vale o destino. Para onde essa ponte te levaria? E se o próximo gesto fosse um código? Jung via nos atos simples um aceno, um suspiro, mensagens do inconsciente. Já fiz algo sem pensar e depois vi um padrão. Ele dizia que o corpo fala o que a mente cala. O que suas mãos estão dizendo agora? Pense em uma luz que tremula no escuro. Jung a descrevia como a faísca do que ainda não conhecemos. Já segui um brilho assim e achei um caminho novo. Ele sugeria que essas centelhas são guias. Qual luz está piscando para você? E se o chão sob seus pés guardasse segredos? Jung acreditava que até o comum, a terra, as pedras, ressoa com nossa história. Já pisei num lugar e senti um eco estranho. Ele dizia que tudo vibra com o passado, o que o solo te contaria hoje. Imagine um livro que ninguém escreveu. Jung falava de narrativas que criamos sem perceber, histórias internas que nos moldam. Já inventei uma trama na cabeça e vi verdade nela. Ele prometia que essas linhas nos revelam. Qual capítulo você está escrevendo? E se o próximo som fosse um portal? Jung ouvia o mundo como uma sinfonia de significados. Já parei com um rangido e me perguntei de onde vinha. Ele dizia que cada nota carrega um convite. O que está tocando? Ao seu redor agora. Pense em uma máscara que você nunca usou. Jung dizia que temos muitas, algumas ainda intocadas, esperando o momento certo. Já imaginei ser outro e senti um arrepio. Ele sugeria que essas faces nos expandem. Qual você experimentaria? E se o calor do sol fosse mais que físico? Jung via na natureza uma força que nos atravessa, nos conecta. Já fiquei sob os raios e senti algo pulsar. Ele prometia que isso nos acorda. O que a luz está aquecendo em você? Agora, visualize um véu que cobre o amanhã. Jung brincava com a ideia de que o futuro nos provoca, nos chama. Já tentei espiar além e senti um mistério vivo. Ele dizia que o porvir dança com o presente. O que você enxerga através das frestas? E se o próximo desconhecido fosse familiar? Jung acreditava que o estranho muitas vezes é um eco de nós mesmos. Já vi um rosto novo e senti um déjà-vu. Ele sugeria que o outro nos devolve algo. Quem você reconheceria sem saber? Pense em um peso que não explica. Jung dizia que carregamos fardos invisíveis, heranças de tempos que não vimos. Já senti um cansaço sem motivo e procurei a origem. Ele prometia que nomeá-los os alivia. Qual carga te acompanha agora? E se a próxima onda te levasse além? Jung comparava a vida a um mar imprevisível e cheio de correntes. Já fui puxado por uma maré e achei um novo litoral. Ele dizia que o fluxo nos transforma. Para onde a água te empurra? Imagine um círculo que não fecha. Jung usava essa imagem para falar do que ainda buscamos, do que falta. Já tracei e senti a lacuna chamar. Ele prometia que o incompleto nos move. O que está aberto em você? E se o próximo olhar fosse um mapa? Jung via nos olhos alheios um terreno a explorar. Motivo. Qual som ainda ressoa em você? E se o frio fosse um chamado? Jung via nas sensações um idioma secreto, um jeito de nos alertar. Já tremi sem razão e parei para sentir. Ele prometia que o corpo sabe antes da mente. O que o arrepio? Te diz agora? Agora visualize um fio que se perde na bruma. Jung dizia que seguimos trilhas que nem sempre vemos. Já segui um instinto e achei um destino. Ele sugeria que o nebuloso nos guia. Para onde esse fio te puxa? E se o próximo silêncio fosse um grito? Jung tratava a quietude como algo cheio de vida, de potência. Já mergulhei num vazio e ouvi tudo. Ele dizia que o nada fala alto.
O que o silêncio está gritando para você? Pense em uma sombra que não é sua. Jung acreditava que às vezes carregamos o que pertence aos outros. Já senti um peso alheio e me perguntei por quê. Ele prometia que soltá-lo nos liberta. Qual sombra você pegou emprestada? E se o próximo passo fosse um salto no escuro? Jung via na incerteza um campo de possibilidades. Já avancei sem ver e achei chão. Ele dizia que o desconhecido nos testa. Você pularia agora? Imagine um pássaro que não voa. Jung usava essas imagens para falar de potenciais adormecidos. Já senti minhas asas presas e quis soltá-las. Ele prometia que o voo começa dentro. O que te mantém no ninho? E se o próximo cheiro fosse uma memória? Jung dizia que o olfato nos leva a lugares esquecidos. Já inspirei algo e viajei sem sair. Ele sugeria que o nariz guarda chaves. Qual aroma te puxa para trás? Pense em um nome que te marca. Jung via nos nomes um poder quase mítico, um selo da alma. Já ouvi o meu e senti um eco. Ele dizia que eles nos definem. Qual nome te chama? E se o próximo toque fosse um despertar? Jung acreditava que o contato físico nos conecta ao real. Já senti uma mão e acordei de um torpor. Ele prometia que o sentir nos salva. Quem te tocou por último? Agora visualize uma chama que não queima. Jung falava de um fogo interno, sutil e eterno. Já senti um calor que não explica e segui. Ele dizia que isso nos guia. Onde essa chama te leva? E se o próximo ruído fosse um aviso? Jung ouvia o caos como uma linguagem a decifrar. Já parei com um som estranho e refleti. Ele sugeria que o barulho tem voz. O que estás unindo ao seu redor? Pense em um vazio que te preenche. Jung via, no espaço em branco, um convite à criação. Já encarei o nada e achei tudo. Ele prometia que o vácuo é fértil. O que você plantaria aí? E se o próximo sopro fosse um segredo? Jung dizia que o ar carrega mais do que oxigênio. Já respirei e senti um mistério passar. Ele sugeria que a vida sopra pistas, o que o vento te entrega. Imagine um relógio sem ponteiros. Jung brincava com o tempo como algo que nos engana. Já perdi a hora e ganhei um instante. Ele dizia que o agora é um truque. Quando você escapou dele? E se o próximo gosto fosse um portal? Jung via nos sabores um caminho para o fundo de nós. Já provei algo e voltei a um dia perdido. Ele prometia que a boca lembra. Qual sabor te transporta? Pense em uma dança que ninguém vê. Jung comparava a vida a um ritmo interno, único. Já me movi sem plateia e senti verdade. Ele dizia que o compasso é nosso. Qual é o seu passo? E se o próximo reflexo fosse outro? Jung acreditava que o espelho mente, mas também revela. Já me olhei e vi um estranho familiar. Ele sugeria que nos perdemos para nos achar. Quem te encara de volta? Agora, visualize um rio que corre para trás. Jung usava essas inversões para falar do inesperado. Já vi o impossível e quis entender. Ele prometia que o avesso surpreende. O que está fluindo ao contrário? E se o próximo sussurro fosse seu? Jung dizia que a voz interna é a mais difícil de ouvir. Já falei comigo e me assustei com a resposta. Ele sugeria que ela sabe mais. O que você diria a si mesmo? Pense em um nó que não desata. Jung via nos emaranhados um desafio da alma. Já puxei um fio e achei um começo. Ele prometia que o complicado nos ensina. Qual nó te prende agora? E se o próximo raio mudasse o céu? Jung tratava as rupturas como portas para o novo. Já vi um clarão e senti o mundo girar. Ele dizia que o impacto cria. O que está prestes a iluminar seu ir, se o próximo relâmpago fosse apenas o começo? Jung nos ensinou que cada faísca, cada mistério é um convite para ir além, para desbravar o que ainda não vemos. Já senti esse chamado. E sei que ele não para. Ele dizia que a jornada é infinita e cada passo nos aproxima de algo imenso. O que será que o próximo clarão vai revelar? Não sei você, mas eu mal posso esperar para descobrir. Obrigado por se juntar a nós nessa aventura pelo canal.
Se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa exploração. Fique atento aos próximos vídeos. Tem muito mais vindo por aí.